Agora tá todo mundo aparecendo, hein? Boa noite, pessoal que está chegando. A gente já começa, tá bom? Bora lá. Boa noite todo mundo, mais uma vez. Essa semana, mais uma semana de aulas. Hoje nós temos o privilégio de receber o nosso querido pastor Odair, que vai trazer essa semana de aulas sobre justiça de Deus para a gente. E nós cremos que todos vocês vão ser muito abençoados por essa matéria e pela vida do nosso pastor Oda. Que você possa anotar e perguntar tudo que você tiver dúvida para ele, que ele possa tirar todas as suas dúvidas para que você possa sair daqui com mais conhecimento de Deus e mais anseio por conhecer quem Ele é. Amém? Eu vou fazer uma breve oração para a gente poder iniciar esta aula. Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia de aula, que o Senhor possa cuidar das nossas mentes, que nós venhamos estar 100% focados naquilo que o Senhor tem a nos comunicar, que toda distração possa cair por terra agora, em nome de Jesus, para que nós possamos absorver e conhecer mais de quem o Senhor é, Jesus. Abençoa a vida do Oda, que ele possa transmitir tudo com muita sabedoria e muita tranquilidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É com você, Oda. Tá bom, vamos lá. Muito obrigado, Wesley. Obrigado aí a todos os presentes, Dani, Midian, Leandro, Hortência, Jaqueline. Não sei se vocês estão vendo aí, tá aparecendo a minha fotinha aí para vocês? O áudio também, tá Sim, bom? Tá bom. tá bom. Ok. Então vamos lá. Eu quero primeiro trazer aqui que é muito especial estar nessa jornada, é muito especial nós estarmos fazendo aí, trazendo um ensinamento, né? Esse tempo tem sido precioso em nossas vidas. O conhecimento faz com que a gente amadureça, né? E tenha um maior entendimento daquilo que Deus quer para nossas vidas. E felizmente hoje nós podemos ter esses canais aonde nós podemos propagar aí toda a nossa experiência, né? Tudo aquilo que nós já vivemos. Eu já tenho aí uma caminhada de 25 anos, não de ministério, mas de vida cristã. Me converti já há todo esse tempo. Parece que não, apesar dessa cara de novinho, eu já tenho aí mais de meio século. E dou glórias a Deus por isso. Essa matéria que nós vamos iniciar hoje, ela é uma matéria que, apesar de ser muito simples no sentido de você ler uma palavra, né? Nós vamos falar da justificação pela fé, e ela é muito profunda. Ela, depois de um certo análise, nós vamos compreender
que essa de ser justificado pela fé é algo que o cristão, quando ele entende isso, nós vamos ter a nossa vida modificada. Se você ainda não entendeu do Evangelho durante esse tempo todo, você vai ter hoje a possibilidade de dar uma viajada aqui comigo nesse texto, né? Vamos dizer, nessa doutrina, porque justificados pela fé é uma doutrina teológica. Alguns até dizem que o Evangelho segundo a visão do apóstolo Paulo. E para que a gente possa iniciar, eu gostaria que os meus irmãos aí, meus amados, abrissem aí a Bíblia de vocês. Deixa eu pegar aqui também aqui a minha. Vamos lá. Pronto. Aqui, o texto que eu vou utilizar para a aula de hoje, ele está lá em Romanos, no capítulo 5. Então, eu gostaria que vocês abrissem aí e permanecessem com a Bíblia aberta, se possível. Ou então, caso você não tenha aí a Bíblia de papel, porque a minha, eu já tô aqui com ela, mas eu até confesso que tenho utilizado pouco papel, porque, como eu já disse, até pela idade, né, os olhos já não enxergam da mesma forma, então é melhor o texto no celular. Mas você fica à vontade aí, tá bom? Então vamos lá. O texto diz assim: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigo de Deus. Glória a Deus. Vocês, não sei se vocês já estão familiarizados com esse texto, mas quando esse assunto é retratado aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, vamos colocar, vamos entrar na cena, né? O apóstolo Paulo, ele estava fazendo uma viagem, ele ia de Éfeso para Jerusalém, aonde o propósito dessa viagem era levar as ofertas que ele havia recebido lá na igreja dos gentios, e ele então iria levar essas ofertas para Jerusalém para ser entregue lá em Jerusalém, né? E
sem dúvida nenhuma, essa carta é um grande manifesto cristão. Alguém até chamou, como eu já disse, de o Evangelho segundo Paulo, e considerada também uma das cartas de Romanos, que é a carta mais teológica do Novo Testamento, vamos dizer assim. Aqui o apóstolo Paulo ele expõe a maneira, até uma maneira muito eloquente, né, muito singular e muito profunda. Nós chamamos dizemos até que é uma magna doutrina da fé cristã, que é a justificação pela fé. Ele começa falando, eu até ministrei isso outro dia, né, sobre o nosso sofrimento, sobre as nossas dores e sobre o pecado em si. E o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 1 e até o 3, até o 23, quando ele conclui o assunto, dizendo, né, que todos pecaram. E dessa forma, todos foram destituídos, então, da glória de Deus. E o importante a gente frisar aqui, que quando ele conclui isso, ele diz que todos pecaram, sem exceção, né? Os moralistas, os judeus, os gentios, todos pecaram, ninguém se safou, nenhuma parte da sociedade se safou aqui do pecado. Mas essas são as más notícias, né? Ele leva primeiro essas más notícias. E depois que ele anuncia essas más notícias, a partir do verso 24, ele abre um portal da graça, né? E aí ele vem dizendo que justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, para a gente iniciar, o texto justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, e então o que nós podemos pensar, né? Para mim, o que isso significa? O que significa ser justificado? O que significa ser justo? Então, nós precisamos entender que a palavra justificação é o núcleo do Evangelho. Se nós entendermos essa verdade e entender que essa verdade nos traz um privilégio grande e traz também muitas bênçãos singulares sendo atraída para as nossas vidas. É muito importante que o cristão entenda realmente o que é a palavra justificação, o que é a palavra justificado. Minha formação principal, eu estudo ainda, né? Estou estudando teologia pelo IBPFE, da Vanice Milhomes, mas a minha formação é em direito. E talvez seja por isso mesmo que o Melk tenha pedido para que eu viesse trazer para vocês esse tema, né? Essa aula, iniciar aí esta aula, porque aqui eu preciso trazer para vocês uma visão, embora essa visão que eu tenho no direito, foi exatamente ela é por apenas isso. um reflexo. Essa visão é apenas um reflexo do que é no céu. Então, vejam, o que é um tribunal? Como é constituído um tribunal aqui, para o direito? Um tribunal é constituído monocraticamente, inicialmente, por um juiz. Ok? O juiz ele vai receber ali a denúncia de um acusador, que no caso é um promotor de justiça. Então, o promotor de justiça ele tem o papel de fazer a acusação, ele acusa. Então, vamos imaginar que uma pessoa é criminosa, então ela cometeu um crime, um homicídio, vamos dizer assim. Então, é uma pessoa que cometeu um homicídio, esse homicídio sendo doloso, né, sendo cometido por vontade, né, por ânimos, eu tenho ânimos de matar alguém, eu quero matar alguém, eu vou lá e mato alguém. Então, nesse caso, nós falamos que o promotor ele vai agir no poder do Estado, independente de uma queixa, independente de uma denúncia. O promotor ele tem que agir, porque é uma ação pública incondicionada. Independente de alguém reclamar esse homicídio ou não, o promotor ele tem a obrigação de oferecer a denúncia contra esse criminoso.
E quem é que vai receber essa denúncia? Essa denúncia vai ser recebida por um juiz. Então, o tribunal vai se formar e o juiz, ele vai ou não aceitar essa denúncia. Aceitando essa denúncia, ele vai intimar o criminoso, ou vai prendê-lo, geralmente, né, dependendo das circunstâncias, e quando ele for intimado, ele vai poder constituir um advogado de defesa, que é o seu paracleto, um advogado de defesa. Então, é dessa forma que se constitui um tribunal. No céu, o tribunal de Deus, ele é bem parecido com isso de estrutura, né? Ou seja, nós aqui somos parecidos com o do céu. Porém, lá no tribunal de Deus, o nosso paracleto, o nosso advogado, o nosso justificador, ele é Jesus. Jesus é o nosso advogado. E o nosso acusador, vocês já sabem, né? Satanás é o nosso acusador, é ele quem nos acusa. E se nós pegarmos lá no início, né, quando nós somos no pecado de Adão, como nós fomos destituídos da presença do Senhor, que também vocês, com certeza, já passaram por esse texto aí, já conhecem isso, a gente tem essa percepção que vocês conhecem. Quando o homem foi destituído da presença do Senhor, quando o pecado entrou, então havia já, por Deus, um plano para a nossa redenção. Como é que nós faríamos para que nós pudéssemos voltar a ter acesso 100% ao trono de Deus, a ter acesso a Deus novamente? Bem simploriamente, para que vocês façam essa analogia entre o tribunal que a gente tem aqui e o tribunal de Deus. A diferença é que aqui, diferentemente, um juiz, ele vai pegar a lei, aquilo que determina, vai pegar as circunstâncias do crime, vai pegar a prova e ele vai dar uma sentença. E essa sentença, ela pode ser uma sentença que te acuse, que te condene, ou seja, você vai ser condenado, ok? E você vai ser penalizado por esse crime que você cometeu. Agora, no tribunal do céu, diferente, é como se Deus, o juiz, ele sim sabe da sua condenação e ele sabe sim da sua pena. Porém, ele vai trazer um substituto. O advogado, o seu paracleto, ele vai ser o seu substituto. Nós fomos substituídos nessa condenação. Ou seja, a condenação que seria para mim foi para o filho do juiz. Vocês estão entendendo? Eu estou conseguindo ser claro, pelo menos nessa enfatização, nesse contexto, tentando inserir vocês nesse contexto de tribunal. Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Algumas mãozinhas aí. Ok, muito bem. Ok. Então vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa vocês falam, volta aí um pouco, eu não estou entendendo, que às vezes a gente acha que está sendo claro e na verdade não está sendo muito bem traduzido. Eu tenho pouca experiência em aulas, então vocês podem falar aí à vontade. Vamos lá. Pois bem, a grande questão aqui seria, então, a justificação. O texto diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, veja bem, o que é que isso significa? A palavra justificação, no núcleo do Evangelho, se nós entendermos essa verdade, nós teremos aqui alguns privilégios e muitas bênçãos do Senhor quando a gente entende isso, porque isso tem que estar arraigado na nossa identidade. Primeiramente, o importante dizer que justificação é um ato. É diferente porque a gente estuda muito processo. Ato, quase que a gente não tem.
E nesse caso, ele é um ato único, né? A justificação, ele é um ato único, irrepetível, ele não vai se repetir nunca mais. Ele é um ato jurídico perfeito. Ele é um ato jurídico revestido de toda a legalidade possível. Em segundo lugar, a justificação, ela não tem grau. Nós não podemos dizer que uma pessoa é mais justificada do que outra. Isso não existe. Eu não posso dizer que o pastor Melk é mais justificado do que eu. A pastora Dani é mais justificada. Isso não existe. No momento que nós cremos e que há uma declaração no tribunal de Deus, que é uma declaração justa, mesmo que eu faça isso agora, se eu hoje, né, chegar diante de Deus, aceitar Cristo como meu fiel Salvador, como meu Redentor, imediatamente no céu vai ser declarada eu vou ser declarado como justo. Entende? No ato em que nós, independentemente, então, mesmo que eu tenha 25 anos já na vida cristã, e alguém que se converteu ontem à noite, ou hoje, pela conversa que teve com Deus, ele declarou Cristo como seu Salvador, ele também é justificado da mesma maneira que eu sou justificado. Não importa se você acabou de fazer isso ou se nós temos mais de 50 anos de vida cristã, isso não importa. É um ato que ele é atemporal. Ele é um ato completo. Não é nem maior e nem menor. Em terceiro lugar, a justificação, ele é um ato jurídico forense. Ele acontece dentro, aliás, ele não acontece dentro de nós. Ele acontece fora de nós. Diferente dos processos. Muitas vezes os processos que a gente passa são processos que são internos, são processos que é de dentro para fora. Mas a justificação é um ato. E como ato jurídico perfeito e florense, ele acontece externamente. Ele já aconteceu externamente. É fora de nós. Não é você que é feito justo, e sim você é declarado justo. Essa declaração vem do tribunal de Deus, por isso é um ato legal. A grande questão é, quem Deus justifica? Quem é que Deus justifica? Essa é a grande questão. Então, vou fazer uma pergunta que é até muito básica. É justo o justo justificar o injusto? Bambam, silêncio no tribunal. Vou repetir. É justo o justo justificar o injusto? Por que eu estou falando isso? Porque do ponto de vista legal, do nosso aparelhamento jurídico, do ponto de vista jurídico aqui, não é justo o justo justificar o injusto. O nosso arcabouço jurídico, ele diz o seguinte, que é justo o justo justificar o injusto. Nosso ordenamento jurídico permite um justo justificar um outro justo. Mas, no tribunal de Deus, a justiça é diferente, né? Como todas as coisas. No tribunal de Deus, tanto é permitido como foi permitido que um justo justificasse o injusto. Eu não sei se eu estou sendo claro. Me desculpe se eu não estou conseguindo fazer aí vocês... mas pelo menos eu imagino que os neurônios estão fritando, né? Mas, vamos continuar. Então, significa que quando você e eu somos injustos, e nós cremos em Jesus, e cremos em Deus, que é justo, e quando ele declara que você crê em Jesus, nós estamos justificados. E o que isso significa? Significa que nós estamos livres.
significa que nós não temos mais débito nenhum lá no tribunal. Se existia uma dívida e essa dívida ela foi completamente paga, então nós estamos livres, completamente inocentados de qualquer dívida. Veja, não que Deus passou por cima dos nossos pecados ou ele fez vistas grossas, né, pelas nossas iniquidades e pelas nossas transgressões. Ele não passou por cima dos nossos pecados, mas ele puniu, ele houve um julgamento e ele puniu o nosso pecado no Filho dele. Ou seja, toda a nossa dívida foi lançada no Filho de Deus. Toda a nossa dívida foi lançada para uma outra pessoa. E de tal maneira que a justiça de Deus foi satisfeita. A lei de Deus foi cumprida. E em virtude da obediência perfeita e do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que é o nosso representante, que é o nosso fiador, que é o nosso substituto, que é o nosso paracleto, o nosso advogado, Deus nos declara, então, justo. Então, eu quero conceituar essa palavra justificação. A justificação, ela tem uma base, e qual essa base? A base, ela está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versos do 19 ao 21. Se você quiser abrir aí. 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versos 19 ao 21. Eu vou ler aqui. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, o conceito que nós podemos trazer a partir desse ensinamento é que na crucificação de Cristo, houve algumas transações. No momento ali da crucificação, houve, vamos dizer assim, eu não digo acordo, porque isso não foi um acordo, porque ele já estava escrito, já era assim. Eu considero que é uma transação, né? E essa transação houve para que nós fôssemos declarados justos. Não é, eu não sou justo porque eu trato as pessoas bem. Eu não sou justo porque eu cumpro com as minhas obrigações. Não é isso. Não se trata disso. Porque essa justiça, essa justificação é apenas por meio de Deus, é apenas por meio de Jesus Cristo. Como eu disse, não é um sentimento, não é algo que é do meu interior, é algo exterior, não é um processo, é um ato. E a primeira transação, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A palavra imputar aqui, ela vem da doutrina da imputação. Gente, como tem doutrina? O que é a doutrina? Né? Nós temos a doutrina teológica, nós temos a doutrina aqui no nosso direito, como instrumento de instrução do direito. Então, a doutrina é o entendimento que várias pessoas foram tendo através dos princípios, e isso foi sendo estudado, e essas decisões, essas conclusões foram chegando, então nós temos as doutrinas. Então, várias doutrinas aqui no meio da teologia. E
por conta da doutrina da imputação, que significa imputar é colocar na conta do outro. Imputar significa colocar na conta do outro. Ou seja, quando Deus foi me salvar, a primeira coisa que ele fez, quando ele foi nos salvar, né? A primeira coisa que ele fez foi não botar na minha conta a minha dívida. A primeira coisa que Deus fez, não botar na sua conta a sua dívida do pecado. Até porque essa dívida seria impagável por nós. Nós iríamos à falência, não teríamos como, seria impossível nós pagarmos essa dívida dos nossos pecados. Né? E porque se ele não fizesse isso, nós seríamos eternos devedores dele. Nós não conseguiríamos quitar e essa dívida seria impagável. E é por isso que Deus, já antes do firmamento à terra, antes da formação do mundo, ele já tinha um plano para nós, o plano da redenção. A segunda transação que nós podemos aqui dizer, que está escrito lá em 2 Coríntios 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, se Deus não botou na minha conta, botou na conta de quem? Na conta do seu filho. E como eu disse, aqui é diferente. Um juiz, ele vai nos condenar e vai nos imputar a pena. No tribunal de Deus, é como se o juiz, sabendo que nós já éramos condenados, ele imputou a pena ao filho. Por amor a mim e por amor a você. Isso é um entendimento. E isso nós temos que carregar de uma forma muito concisa, nós temos que carregar isso na mente, no coração. E como eu falei para você, isso é um ato, não depende da gente. Vamos lá. Jesus assumiu no meu e no seu lugar, e quando ele assume o nosso lugar, e o Pai lança sobre ele o nosso pecado, diz a Bíblia, que quando isso aconteceu, não havia beleza nele. Até o sol se escondeu o rosto dele. Até o sol fez com que o rosto de Jesus escondesse, porque nele não havia beleza nenhuma. E Deus o desamparou na cruz. E esse eu acredito que seja um dos piores momentos, isso já é de mim, é um dos piores momentos, quando Jesus, ele fala, Pai, aparta de mim esse cálice, se puder, aparta de mim esse cálice, é como se ele não estava com medo da morte, porque ele sabia que ele venceria a morte, mas ele estava com medo exatamente desse momento, onde nunca ele havia se separado do Pai, e ali naquele momento o Pai se separou dele. Roda. Oi. O Anderson fez uma pergunta aqui, ó. Perdão, é que realmente estou mexendo. Teologicamente, como explicar o porquê seria impossível que nós conseguíssemos pagar a nossa dívida do pecado? Vamos lá. Por que seria impossível? Porque o peso do pecado é a morte. E nós não teríamos poder nenhum sobre ela. Nós, por si só, a não ser que nós conhecêssemos da árvore da vida, o que não aconteceu, né? Pelo menos não agora, porque o que nos faz até tentar refletir que o preço o preço era tão alto que não haveria uma maneira de se pagar. Até porque quando Jesus ele paga a nossa dívida, ele não paga nem com ouro e nem com prata. Então eu creio e vou entender que por nós seríamos impossível pagar essa dívida, porque ela foi uma dívida de sangue. Nem todo o sangue da terra pagaria o preço dos nossos pecados. Por quê? Porque nós já nascemos com o pecado. Com o pecado de Adão, nós já somos pecadores. Né? Todos pecaram, como o apóstolo Paulo diz. Todos pecaram. Então, a imensidão, né, desses pecados
ele tem um valor tão é imensurável que apenas o sangue de um justo para justificar os injustos. Que é normal se nós pensássemos que, assim como o nosso ordenamento jurídico, um justo pode justificar um outro justo, então seria fácil pagar. Mas um justo justificar o injusto, isso já é mais difícil, nem é possível no nosso ordenamento. Então, para Deus é isso. Por isso, nós não poderíamos e não teríamos condições de pagar o preço do pecado, que o preço do pecado é a morte. Então, o plano da redenção, quem foi que perguntou? É o Jefferson? Foi o Anderson. O Anderson. Então, eu creio que o plano da redenção de Deus era justamente para isso, para que nós pudéssemos chegar a, quando no decorrer aqui da aula, nós vamos ver um pouco e abordar um pouquinho sobre isso, sobre a morte, né? Vamos falar um pouco sobre a morte, porque o que acontece? Nós já estávamos condenados à morte, e a morte eterna. Essa era a condenação pelos nossos pecados. A justificação fez com que nós não tivéssemos a morte eterna. A justificação fez com que nós pudéssemos transicionar, assim como Jesus, né, que inaugurou isso. Jesus foi o primeiro, né? Ele venceu a morte e nos deu a justificação na cruz. Isso é algo assim, é sensacional, é extraordinário. Nós temos que entender isso de uma forma, não como um sentimento, mas sim como se algo... veja, quando existe a sentença de um juiz, ela tem um poder de cumprimento, ela tem um poder, a gente fala que a sentença, ela tem um poder de cumprimento e um poder de polícia para esse cumprimento. Ou seja, quando há uma sentença, quando há uma decisão judicial, essa decisão ela tem que ser cumprida, e ponto. Então, vamos lá. Se uma sentença judicial te dá o direito de você receber algo, você tem esse direito independente se você vai ou não requerê-lo, que aí é uma diferença, e nós vamos abordar um pouquinho isso também, porque quando a obra da cruz, quando Cristo é crucificado, e quando ele diz lá, telestai, né, que nós vamos abordar isso também, eu vou explicar um pouco sobre isso, ele diz que está consumado, a nossa dívida foi paga, e ao terceiro dia ele ressuscita, ou seja, ele venceu a morte, o arguilhão da morte, ele vence a morte, e ele é o primeiro, ele é o iniciante disso, porque vencendo a morte, ele, através da justificação pela fé, né? E aqui também, como eu falei para você, a fé não é a fé, ela é uma fé como instrumento, não é porque eu digo assim, então eu sou salvo, porque eu tenho fé. Não é isso, não é assim. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Eu espero ter respondido. Está satisfeito com essa? Ou quer que a gente vamos aprofundar um pouco mais nisso? Ele mandou só mais uma pergunta, que foi se tem alguma base bíblica que expõe isso de forma clara, né? Ou pelo A Bíblia menos... inteira. A Bíblia inteira. E Coisa expõe isso de forma clara. Então, vamos lá. A segunda transação. Aliás, que eu já até me perdi aqui, onde eu estava. É que ele não botou na nossa conta, né? Os nossos pecados foi colocado na conta de Jesus. A terceira transação que aconteceu é aquela que não conhecia o pecado. Deus fez pecado por nós,
para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, agora Deus faz uma transferência da justiça do seu Filho para a sua conta, de tal maneira que quando sua ficha lá no tribunal do céu, e por isso que a justificação é um ato jurídico legal e florense, é como se a sentença escrevesse na sua ficha, justificado. Você está justificado. O que significa? Que você não tem mais dívida. A sua dívida já foi paga. Mas não só isso. Que Deus, ele nos surpreende em tudo, né? Não só isso, ele acrescenta algo. Significa que não só a nossa dívida foi paga, mas como nós temos lá um saldo, e esse saldo é um saldo infinito. Então, a nossa ficha lá no tribunal de Deus está bem claro, com carimbo lá, justificado. E nós temos um saldo. Deus fez a transferência da justiça de Jesus para a nossa conta. Ele não nos imputou na nossa conta os nossos pecados e nem o pecado do mundo. Ele não nos imputou. Ele imputou isso para o Filho dele, Jesus, e a justiça que Jesus fez com a obra da cruz foi imputada na nossa conta. E essa justiça nos traz um saldo que é um saldo infinito. Diante disso, a gente pode entender outra coisa. É infinitamente poderoso essa palavra, né? Justificado pela fé, quando a gente afirma que nós somos justificados pela fé, não significa que a fé, como eu estava dizendo, ela seja a base meritória da justificação. Não é por mérito. A justificação, quando nós somos tornados justos na cruz, não é por mérito meu, não é por mérito seu, não é pelo que nós fazemos, não é pelas nossas obras. A fé aqui, ela não é a base. Algumas pessoas até dizem, né? Eu estou salvo porque eu tenho muita fé. Não é assim. Pega essa, ó. Você não é justificado com base na sua fé. Trocando em miúdos, em outras palavras, a causa meritória da justiça não é a fé, e sim o sacrifício de Jesus na cruz. É a obra da cruz que é a base para a nossa justificação. A fé é apenas o instrumento, é a causa instrumental da nossa justificação. Eu vou tentar um exemplo. É como se um mendigo tivesse ali com as mãos estendidas para receber do rei um presente. É muito legal isso. É como se fosse esse presente, a vida eterna. O presente do rei para nós é não morrermos eternamente, e sim termos vida e vida eterna com Deus. É muito bom, é muito extraordinário isso. O apóstolo Paulo, ele trata, também diz, né, ele fala de 3 frutos da justificação. Ele fala que Deus, ele olha esses frutos, ele olha para o nosso passado, ele olha para o nosso presente e ele olha para o nosso futuro. Então, o primeiro fruto da justificação é em relação ao nosso passado. Então, veja, nós fomos destituídos da glória, né? Nós não temos, com o pecado, nós não tivemos mais acesso a Deus. E essa é uma palavra também muito forte, acesso, né? Eu vou falar um pouquinho dela depois. E o primeiro fruto da justificação é que quando o carimbo foi batido lá na nossa ficha, justificado, é que Deus, ele diz, isso produz uma paz com Deus. E o que é uma paz com Deus? Veja, tem diferença, não é a paz de Deus.
porque é o Deus da paz, é o Shalom. Não, não é essa paz, a paz que excede todo o entendimento. Não é dessa paz. Nós estamos, a paz com Deus é como se Deus tivesse nos tornado inimigos, ok? Então, naquele momento, antes da crucificação, nós éramos inimigos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que quando justificados, agora nós tornamos amigos de Deus. E então o primeiro fruto dessa justificação é a paz com Deus. Ou seja, Deus fez com que nós agora não mais inimigos dele, e sim participantes da família de Deus. E isso, essa paz com Deus, não é um sentimento. Ela não é um sentimento, ela não é uma emoção. A paz com Deus é um estado, é uma condição em que nós somos colocados. Veja, não é a diferença. Quando a paz que excede todo o entendimento, nós podemos nos deleitar, nos desfrutar de alguma condição de tranquilidade, mesmo em certas adversidades, a gente fica tranquilo porque nós estamos na paz de Deus. A paz com Deus é uma condição por conta da cruz. É uma condição que, por conta da crucificação de Jesus, nós fomos colocados. Porque agora, justificados, somos amigos de Deus, então nós temos uma outra perspectiva. Nós podemos nós somos de novo conectados com Deus. Outrora inimigo, agora fui reconciliado. E isso é lindo, porque a obra da cruz começa a se efetivar a reconciliação com Deus. Né? Antes eu estava morto, agora eu tenho vida. Antes eu era escravo, agora eu sou livre. Eu estava perdido e agora eu fui encontrado. Veja, significa que a separação que havia entre nós e Deus por conta do pecado, agora ela foi desfeita. Né? O muro que existia já não existe mais, ou seja, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Aquilo que separava já não separa mais. E agora nós podemos estar na plena comunhão com Deus. Nós somos reconciliados. E isso é que é a paz com Deus. Se eu não me engano, o Mel que já ministrou isso, acho que foi no último domingo, ele falou sobre essa reconciliação, essa paz com Deus. E veja, essa paz com Deus, ela também não é quantitativa, da mesma forma que nós falamos ali, ela não é quantitativa, não dá para você dizer assim que uns têm mais paz com Deus do que outros têm mais paz. Eu tenho mais, outro tem menos, é diferente, como eu disse, é diferente da paz de Deus, né? Do Shalom, daquela paz que excede todo o entendimento, que está lá em Filipenses 47, se eu não me engano. Vocês dão uma conferida aí. Né? O sentimento da paz de Deus é de tranquilidade, de quietude, de confiança, de serenidade. Né? Paz com Deus não é um sentimento. Paz com Deus é um estado. É Deus quem declarou, paz. Eu declaro a paz entre Deus e a criação, vamos dizer assim. Então, e olha, vou dizer uma coisa. Isso traz uma grande dúvida, porque eu posso afirmar que todo crente tem paz com Deus. É possível que em determinado tempo da nossa vida nós tenhamos a paz de Deus, não tenhamos a paz de Deus. Mas eu acredito que todo crente salvo, ele tem a paz com Deus. No mesmo grau. Não tem nenhum mais e nenhum menos. Como eu disse, é um estado e pronto. Ponto final. O primeiro fruto, então, da reconciliação, podemos dizer que foi estabelecida agora a paz com Deus. Ou seja, você passou de inimigo de Deus
para a família de Deus. Agora somos amigos de Deus, somos pertencentes da família dele. E por isso estamos em paz com ele. Com relação ao passado, isso já aconteceu, né? Não precisa acontecer de novo e nem seria necessário novamente. A obra da cruz, ela foi completa, não haverá uma outra. O segundo fruto da justificação é que, por intermédio da fé, nós temos acesso à graça. Então, veja, né, como eu expliquei antes, a fé não é a base, não é o elemento para a justificação. A fé, ela é o instrumento para que nós possamos ter acesso à graça. Se em relação ao passado a gente tem paz com Deus, no presente nós temos livre acesso à graça. A palavra acesso, ela tem um significado muito importante na língua grega. E essa palavra ela era usada muito frequentemente nos portos, onde os navios atracavam, trazendo as mercadorias. Então, os tripulantes desse navio, né, vamos dizer assim, o capitão do navio, eles utilizavam muito essa palavra para que, como se tivesse uma permissão para que eles pudessem atracar no porto, para que as pessoas pudessem desembarcar e também os produtos pudessem ser desembarcados, né? Essa palavra também, ela era usada, por exemplo, para o filho do rei. O filho do rei, ele tinha livre acesso, essa palavra era usada para o filho. Por quê? Porque não era todo mundo que tinha acesso ao rei, era muito complicado, tinha que cumprir vários protocolos, enfim, eu acho que eu já assisti, acho que vocês também já assistiram alguma novela lá da Rede Record, né? Que passava os palácios, né? Um palácio real, de como é que a gente era o comportamento e os protocolos dos guardas reais que não permitem qualquer pessoa ter acesso ao rei, até porque por um motivo de segurança, né? Então essa palavra era usada para o filho do rei. E veja, fazendo aqui um paralelo, né? Uma analogia, é um exemplo muito pertinente ao assunto que nós estamos falando, porque o rei era um pai. Então, ele tinha livre acesso ao palácio, ele entrava em qualquer lugar, até na sala do trono do rei, e brincava. Em qualquer lugar, ele podia entrar e ter livre acesso. Então, essa palavra acesso significa que nós, cristãos, que reconhecemos Cristo como nosso Salvador e reconhecemos a obra da cruz, a obra da redenção, nós temos livre acesso à graça. E na qual eu espero que nós estejamos firmes nela, né? Acreditando realmente que você e eu podemos acessar Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Você pode falar com Deus de noite, de dia, na sua casa, na rua, na academia, fazendo um exercício, fazendo uma corrida. A qualquer hora nós podemos ter acesso. No hospital, na escola, na praia, em qualquer lugar. Seja onde for, hoje nós temos livre acesso. Como eu disse, o véu foi rasgado. Aquilo que nos separava de Deus já não separa mais. A obra da cruz foi perfeita. A obra da cruz, ela nos trouxe um estado e uma condição. Então, veja, nós fomos julgados no tribunal de Deus, houve um julgamento, Deus fez justiça, ele justificou através de um justo ou injusto, né? Ele não nos imputou a conta do nosso pecado. Até aqui, como é que tá? Vocês estão conseguindo aí ter um momento de pensamento? Como que tá aí a cabeça de vocês?
Top, muito bem, muito bem. Wesley, vamos para o intervalo agora ou você quer dar sequência até findar e sem intervalo? Acabou, acabou. Aí O que vocês acham? vai de você e da galera aí. O que vocês preferem, galera? Deixa a galera responder. Vocês preferem intervalo agora ou vamos embora e até terminar a aula de hoje? A Amit falou que está tranquilo para ir direto. Mais alguém? Pode seguir, Oda. Então, bora lá. Amém. Então, nós estamos aqui no segundo fruto da justificação, né? Eu estava falando, explicando sobre a palavra acesso, e que nós temos livre acesso a partir, então, da obra da cruz, né? O presente, o passado foi a paz com Deus, e o presente é que nós temos livre acesso, né? Em qualquer circunstância. E isso é muito bom, porque a gente pode desfrutar da presença de Deus, que, aliás, eu sou suspeito em falar, mas nós temos tido reuniões e cultos lá na igreja, que a presença do Senhor ela tem sido muito notória, ela tem sido algo até estonteante, eu digo assim, porque nós podemos desfrutar de uma comunhão com Ele, está sendo muito maravilhoso. E eu acredito que quando a gente compreende todas essas coisas, principalmente quando nós compreendemos a justificação pela fé, gente, estou me mexendo aqui porque o meu pé estava me deu cãibra. Me desculpem, mas vamos lá. E tá doendo pra caramba, viu? Vamos lá. E essa presença de Deus, quando a gente entende isso, que não é pelo que eu faço, que não é pela minha fé, não é uma circunstância, não é um sentimento meu, é um estado. Ou seja, isso já foi declarado. Basta que para isso a gente tome posse disso, que a gente tenha fé nisso realmente, que a gente possa crer e que em qualquer circunstância, né, nós possamos crer nessa palavra. Amém? Vamos lá. O terceiro fruto da justificação é gloriarmos na esperança da glória de Deus. Então, Deus já olhou para o passado e agora nós temos paz com Deus. Olhou para o presente e nos diz que agora nós temos livre acesso a Ele, a qualquer hora, né? E Ele olha agora para o futuro e diz: você se gloria na esperança da glória de Deus, ou seja, você não tem medo do futuro, você não tem mais medo da morte. Esse assunto já está pacificado, já foi resolvido na eternidade. Com a obra na cruz, né? A Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, a morte é o último inimigo a ser vencido, mas a morte foi vencida por Jesus. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o agrilhão da morte, né? E a morte foi vencida. Em outras palavras, isso é redundante, mas é verdade. Jesus matou a morte. Jesus matou a morte. E ele ressurgiu, ele iniciou, ele inaugurou a eternidade. E agora, você e eu que cremos nisso, nós também podemos deixar, quando morrermos, deixarmos de habitar esse corpo e vamos habitar lá com o Senhor. Vamos estar com Deus nas regiões celestiais. Agora, morrer a partir de agora, para estar com Jesus, que certamente é incomparavelmente melhor do que agora. É infinitamente melhor. É uma bem-aventurança, porque a gente vai descansar das nossas fadigas. Aqui, as suas obras
ainda, e isso é um entendimento, muitas vezes a gente ah, é, acaba aprendendo algumas coisas, né, nessas nossas caminhadas, em algumas pregações, né, em alguns sermões, e a gente até acaba levando alguns jargões, levando algumas frases, né? A gente fala que as nossas obras não nos leva para o céu. Porém, eu posso afirmar o seguinte, que nós levamos as nossas obras para o céu. Ela não nos leva para o céu, mas nós levamos as nossas obras para o céu. Olha que legal isso, né? Alguém muito importante fez uma frase que eu até anotei aqui, que tem uma convicção, tem algo que nós deveríamos também ter, essa convicção acerca da morte, né? Ele disse assim, no leito de morte: afasta-se a terra, aproxima-se o céu. E é com essa convicção que um crente passa deste mundo para a eternidade. Ele se gloria na esperança da glória de Deus. É isso que é se vangloriar, né? Você pode estar até perguntando, né, da doutrina da justificação. Mas espera aí, se eu vou entender isso, aonde que eu posso, como que eu posso viver justificado? O que isso vai me ajudar aqui agora, né? A viver aqui agora, com as minhas lutas, com as minhas dores, com meus sofrimentos, com minhas tensões, minhas preocupações, meus boletos, né? O que isso vai ajudar? O apóstolo Paulo, ele trata disso também. Quando ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E é aqui que o bicho pega, viu? Porque esse texto, né, se ele for fora do contexto cristão, esse texto ele pode parecer uma loucura, né? E é uma loucura, porque a gente pode entender, e talvez você também esteja entendendo esse texto errado, como eu também já tinha entendido isso. E eu pergunto para vocês aqui, quem de nós, quando passa por tribulação, fica, uau, que loucura, estou passando por uma tribulação, glória a Deus. Quem é que fica assim, né? Se você ler o texto fora, nesse contexto, é assim que a gente vai achar. É assim que nós vamos pensar sobre quando o apóstolo Paulo diz, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Só que não é assim. Ele não está dizendo para nós que nós nos glorifiquemos nas tribulações. Essa palavra é uma palavra muito interessante, que significa pressão. É como se tivesse passado sei lá, uma engenhoca sobre nós. Ou melhor, como se tivesse debaixo de um rolo compressor, sendo espremido, esmagado. E pela circunstância da vida é que isso acontece. Nós somos esmagados pela circunstância da vida. Nós passamos por dores, nós passamos por sofrimentos, nós passamos por... E muitas vezes o fato de nós falar, poxa Deus, por que é que o Senhor está permitindo que eu passe por tudo isso? Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Na minha ministração, a última de domingo retrasado, que foi eu que ministrei lá na igreja, eu falei exatamente sobre isso, sobre dores e aflições. Não é porque nós reconhecemos a fé, temos fé na obra de Cristo, não é porque nós somos justificados que nós não vamos passar por tribulações. O dia mau ele virá e nós vamos passar por ele. Ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto. Não sei se você tem aqui, a gente tem algum cristão meio masoquista aqui, mas não. Eu não gosto de sofrer. Mas não era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele está dizendo que nós devemos se gloriar nas próprias tribulações por causa do resultado que as tribulações produzem. Porque nós aprendemos mais nas lutas e nas dores do que nos dias de folga ou quando estamos numa festa. Infelizmente, né, o sofrimento é melhor professor do que os prazeres. Vamos dizer, o sofrimento é o professor mais habilidoso para nos ensinar, né? E realmente a gente
eu posso dizer isso com experiência de vida, de que o sofrimento, ele nos traz realmente uma percepção real, ele nos leva sei lá, a um patamar mais alto, ele traz, né, não o sofrimento em si, mas o resultado do sofrimento, o resultado do deserto, o resultado de passar por aquilo lá. Ele faz com que o resultado disso produza na gente experiência. O sofrimento, né? E a palavra fala, né? Que também na palavra perseverança, que nós devemos, quando o sofrimento, ele traz perseverança. E essa palavra perseverança da língua grega é uma das mais belas, vamos dizer assim, que tem no Novo Testamento, que significa literalmente paciência triunfadora nas circunstâncias adversas. Uau! Uau! Paciência triunfadora nas circunstâncias adversas. Não, eu tenho que falar mais uma vez. Vou falar mais uma vez. Paciência triunfadora nas circunstâncias adversas. Uau! Quando a gente passa por essas tribulações, por essas dores, nós passamos a perseverar. Quando o resultado dessas tribulações é a perseverança, né? E isso é muito top. Deus é extraordinário. E eu sei que tem pessoas, veja, nós, às vezes, até como pastores, às vezes a gente tem uma certa paciência em lidar com as circunstâncias de nós ou externas, mas às vezes é muito difícil a gente lidar com pessoas difíceis. Opa, tem um cachorrinho latindo aqui, depois eu mostro ele para vocês. Glória a Deus. Só um minutinho, gente, desculpa, tá? Esse daqui é o Peter. Já já ele para. Bora lá. Então nessas tribulações, eu creio, Deus ele vai, é como se ele fosse forjando, imprimindo o caráter dele em nós, e vai tratando também os nossos caráteres. É como se fosse o nosso treinamento. Davi, quando ele foi ali matar Golias, né, quando ele foi enfrentar Golias, ele não chegou lá do nada. Ele já tinha passado por alguns percalços, por alguns sofrimentos. Ele já tinha matado um leão, ele já tinha matado um urso. Ele passava dias fora, ou seja, ele estava sendo treinado. Então, essas adversidades é porque Deus vai forjando, vai nos dando armas, vai nos dando equipamentos para que a gente possa lidar com essas situações difíceis. E eu sei que realmente tem pessoas que são difíceis, e eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas difíceis. Eu tenho muita dificuldade com isso, eu confesso para vocês, mas por isso a gente tem lá a pastora Renata, que é psicóloga, né? Nós temos o pastor Melk, que vocês já conhecem, eu não poderia exemplificar melhor um ministro da reconciliação que é o Melk. Ele, quando vai pensar, ele sempre pensa, como diz o ditado, ele nos dá o direito da dúvida, né? Ou seja, ele nunca vai tratar-nos de uma forma a julgarmos culpados, né? Ele sempre vai nos dar direito à dúvida. E eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade em tratar com pessoas difíceis. Mas eu sei que aqui nessa aula não tem ninguém difícil, né?
O mais difícil sou eu mesmo. Amém? Mas... Ah, ele está aí, ó, tá vendo? Glória a Deus. O reconciliador, aquele que concilia, ele leva a conciliação acima de tudo, independente. E isso é refletir a imagem de Jesus, né? É o que Jesus faria. Então vamos lá, continuando. Então a perseverança produz a experiência. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: Deus não quer que você tenha uma fé intelectual. Até porque se a gente não passasse por dificuldade nenhuma, a nossa fé seria apenas no nosso intelecto. Nós não o conheceríamos de uma forma ali prática, né? Tendo a experiência. Né? Porque se a pessoa se tudo voltasse como no jardim, né? Eu até imaginaria, tem coisas que são boas, né, que aconteceram, né? Você deve estar pensando, mas o que deve ser bom com isso? O churrasco, por exemplo, né? Ir para uma churrascaria, né? Comer uma carne assada, né? Sim, assim, não teria. Mas, enfim, Deus quer que a gente tenha essa experiência, não quer terceirizar isso, não quer que a nossa experiência seja de segunda mão. E deixa eu avançar aqui um pouquinho, que eu perdi aqui. Meu celular desligou aqui agora, gente. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Vamos lá. E não quer ligar, ó. Só um minutinho. Liga, 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 liga. Pronto. Vamos lá. Então, ele não quer que a gente tenha uma experiência de segunda mão. Ele quer que nós tenhamos as nossas próprias experiências, né? O exemplo disso aqui, eu posso trazer um exemplo. Quando Jacó tem aquela visão lá na escada, em Betel, ele conheceu ali o Deus, né? E ele fala assim: Deus de Abraão, o Deus de Isaac, meu pai. E ele não fala que é o Deus dele. E ele não diz. Jacó saiu de casa com 7 anos e passou 20 anos. Só com 97 anos é que lá no Vale de Jeboque ele vai expressar isso, né? Aí ele fala, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, meu Deus, Deus, né? Deus do seu avô, Deus do seu pai, do seu avô e da sua mãe. Precisa ser o meu Deus também, né? As experiências que o meu pai passou, as experiências que meu avô passou, não, elas trazem sim algo para nós, elas podem servir de testemunhos para nós e de fé, inclusive, mas Deus quer que a gente tenha as nossas próprias experiências. Ele quer que a gente vivencie tudo isso e que a gente realmente possa a ter a rica experiência, né?
Aqui a gente fala o seguinte, que eu posso trazer um exemplo diferente, como se, vamos ver aqui, um, um forjador, me fugiu o nome aqui, o que forja o ouro ali, se eu não me engano é ourives, é isso? Ele, bom, a pessoa que trabalha ali com ouro, como que ele faz? Ele pega aquele metal, né, e ele coloca aquilo numa temperatura, numa alta temperatura. E aquilo com certeza queima, né, todas as impurezas do metal e vai sobrando só o ouro. E é mais ou menos isso que Deus faz com a gente, né? Ele nos coloca no fogo, né, para que a gente possa passar por essas experiências, aonde as nossas impurezas são queimadas. E essa analogia, ela é tão também pertinente, porque é muito parecido conosco, né? O ourives, ele sabe quando o ouro está bom, ele sabe quando toda a escória já foi derretida, ele sabe quando o ouro ali, aquele metal ficou limpo, nobre, e ele é mais útil, ele é mais caro, ele mais belo, inclusive, né? E quando que ele sabe disso? É quando ele olha para o metal e a face dele, né, a face do ourives, é refletida no metal. Então, isso é uma experiência, né? É bem comparável à experiência que a gente tem nas nossas dores e nos nossos sofrimentos. E Deus vai nos moldando, né? Conforme a gente vai passando, vai tendo essas experiências. E vamos ficar prontos quando a imagem dele refletir na nossa face, né? Quando o rosto de Jesus resplandecer em nossa face. Ou seja, quando nós estivermos parecido com ele, é que nós estaremos prontos, mais belos, mais valiosos, para poder viver e vivenciar o reino de Deus. Amém? Eu É difícil a gente passar, né, por essa forja, por esse fogo, mas é necessário, porque como no ouro as impurezas são queimadas, as nossas também. Quando a gente passa por dificuldade, a experiência de passar por essa dificuldade produz esperança. E a esperança não é uma vaga esperança, né? É uma esperança que não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos outorga, né, essa esperança firme e inabalável, e segura, viva, e é só por causa do amor dele mesmo, por causa do amor que é derramado nos nossos corações. E eu quero já concluir aqui dizendo que esse amor de Deus, ele é derramado por três características aqui. Primeiro é um amor abundante. Ele não é dado de gotinha. Ele não é derramado, ele como de gotejar. Ele é derramado de uma chuva abundante. Ele é derramado uma chuvarada, igual a que aconteceu. Eu não sei se aí choveu, né? Eu estou em Mogi. Aconteceu uma chuva aqui da hora que eu cheguei da igreja, né? Umas 11 horas até as 5 da manhã. Foi uma chuvarada. E isso me levou a refletir que o amor de Deus é assim, ele não é num conta-gotas, não. Quando ele derrama o amor dele, através do Espírito Santo, ele é um amor que é derramado como uma chuva abundante. E é uma chuva torrente desse amor que desce para o nosso coração e é uma prova, né? Uma prova abundante, efusiva, até eloquente, né? Porque jorra, né? São torrentes caudalosas, é muito grande, como se a gente até usa essas palavras eloquentes, assim, né? Como o apóstolo Paulo usou nesse texto, e porque realmente o amor, quando ele inunda, ele é tão abundante
Tem até um poeta, eu não vou saber dizer quem é que disse isso, mas ele disse que nem todos os mares fossem tinta, e todas as nuvens fossem papel, e todas as árvores fossem escritores, nem mesmo assim se poderia descrever este amor, mas em segundo lugar, este amor. Ou seja, algo que é indescritível, é imensurável, né, o amor de Deus por nós. E não é apenas um amor abundante, não, é um amor imerecido, porque nós não merecíamos isso, né? Ele usa até palavras aqui, que éramos fracos e ímpios, éramos pecadores, éramos inimigos. Poxa, é uma palavra forte, ser inimigos de Deus. Éramos fracos, éramos ímpios, pecadores, inimigos. O texto chega a dizer que dificilmente alguém daria vida por outra vida. Né? É muito fácil, eu até me coloco nesse lugar. Quem de nós daríamos a vida por um injusto? Talvez seria até muito mais fácil nós darmos a nossa vida por um justo. É até plausível, mas dificilmente alguém daria a vida por outra. Dificilmente seria. Eu até quero levar você a essa reflexão. Você daria a sua vida a um inimigo seu? Você morreria por alguém assim, de repente? Eu acho que vamos animar um pouco mais. Você morreria por alguém próximo, né? Por alguém que é seu amigo? Você morreria por ele? Na fila do fuzilamento, por exemplo, você não deixaria que ele fosse fuzilado? Você entraria no lugar dele ali na frente ali? Realmente eu me pego a refletir por isso e eu acho que seria muito difícil isso acontecer. E Deus é tão bom com a gente que Ele nos amou, porque Ele olhou para nós e disse: que pessoa maravilhosa, né? Pela criação, porque se Ele olhasse com os nossos olhos, Ele está olhando a nossa identidade original, Ele está olhando para nós como filhos, né? E não como nós somos, né? Pelo nosso orgulho ou por qualquer coisa assim. Ele nos ama de graça, pela sua graça, porque nós não temos mérito nenhum para ser merecedor desse amor. E a mim, quando nós éramos fracos e ímpios e pecadores, não apenas o amor de Deus, ele é tão abundante e merecido que a gente fica constrangido quando a gente está diante da presença dele, até mesmo para falar sobre o amor dele. Porque o amor dele nos constrange. O amor dele é tão maluco e tão irreal, assim, tão real nas nossas vidas, que ele é inexplicável. Não existe palavras, né, para explicar esse amor. E Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco. E a maior prova disso é ele ter colocado a nossa culpa dos nossos pecados, a nossa condenação no filho dele. O juiz puniu o filho em amor a mim e amor a você. E isso é uma prova de amor. É uma prova de amor que a gente pode não entender. A gente pode não entender. E nesses momentos a gente pode não entender. Porque ele não poupou o próprio filho. Ele não poupou. Mas ele não poupou o próprio filho por amor a mim e por amor a você. Esse é o entendimento que quando essa verdade, a verdade da doutrina da justificação, ela nos prepara para o que há de vir, ela nos prepara, a gente passa a entender a verdadeira identidade, né? A gente passa a entender porque
nós, justificados, nós somos gratos, né, por isso, apenas porque ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, e por isso nós somos gratos. É algo sensacional. E por essa gratidão é que, reconhecendo essa verdade em nossas vidas, é por essa gratidão que a gente faz, não para ser reconhecido, mas reconhecendo essa graça, reconhecendo esse amor. E por reconhecer esse amor, nós fazemos, né? Então, nós não somos justificados pelo que nós fazemos. Amém? E é isso. Pelo menos o de hoje, vou ficar por aqui. A próxima quarta-feira a gente pode continuar esse assunto, porque ele tem aqui alguns módulos, e na próxima... É quarta-feira, né? A próxima aula, né? Isso mesmo, Roda. Ótimo. E a gente vai continuar falando disso, né? Falando dessa doutrina da justificação, para que a gente possa tomar isso como verdade. E eu quero, agora para finalizar, fazer uma oração rápida aí com vocês, para que a gente possa finalizar isso. E alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar? Agora esse é o momento. Sobre o que nós falamos? Fale agora, se cale-se para Para sempre. sempre. Não, quarta-feira está aí de novo. Vocês vão ficar com esse tema aí até quarta-feira. Vocês vão ficar esmiuçando isso daí e vendo, não, esse cara não tá falando coisa com coisa, não. Deixa eu estudar isso aqui. Eu quero. O intuito é que vocês façam isso mesmo, né? Que vocês leiam mais a Bíblia, que vocês eu vou trazer aqui algumas indicações de alguns livros, né? O Kenneth Reagan fala muito bem também da justificação. A maioria, né, dos mestres aí falam da doutrina da justificação. A Valnice, ela tem o plano da redenção, e dentro do plano da redenção ela traz a doutrina da justificação. Mas eu vou indicar aqui, trazer alguns livros para a gente aprofundar mais sobre o assunto, e também para que a gente possa entender mais e tomar essa verdade, né, da justificação. Por tão grande a salvação, né, que o Senhor Deus nos proporcionou. Acredito que está tudo certo. Acho que ninguém mandou pergunta. A Midian falou que está tudo certo. Ela está remoendo o assunto ali. Ótimo, o Leandro também. Muito bem. Então vamos orar para a gente já encerrar aqui um pouco mais cedo. E eu prefiro assim, sem um intervalo, já vai direto e já termina, porque dar um intervalo parece que, né, a gente foge um pouco, né, do pensamento. Assim já vai tudo de uma vez, a gente já vai remoendo isso de uma vez só. Amém? Então vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela tua obra na cruz por nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos proporcionou, nos tirou, ó Senhor, do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Muito obrigado, Senhor, por essa aula, por esse entendimento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou pessoas maravilhosas que nos instruem, ó Senhor, que nos faz acerca da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ler a Bíblia. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos literatura sobre o assunto. Nós não somos restritos disso, Pai. E por isso, Senhor, somos gratos, Senhor, que nós possamos continuar aqui, tanto no Brasil como no mundo, nós possamos ter, ó Senhor, mais momentos de intimidade com a tua palavra. Pai, que essa palavra que foi ministrada hoje seja uma verdade nas nossas vidas, que nós possamos reconhecer a justificação do justo, mesmo sendo injusto, o Senhor nos justifica, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a minha ficha no céu tem um selo, tem uma tarimba de justo, não por mim, mas pela
tua graça. Pai, que isso possa ser uma verdade, que nossa identidade possa ser realçada com isso, que nós possamos compreender, ó Senhor, a verdadeira identidade. Pai, que isso possa fazer parte da nossa vida verdadeiramente, Senhor, que o nosso propósito esteja fincado, Senhor, com isso. Pai, que o nosso propósito seja esclarecido realmente, ó Pai, que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Oh, em nome de Jesus eu peço e eu declaro, Senhor, que a partir de hoje nós vamos se deleitar, ó Pai, nessa justificação pela graça, não pelo que eu faço, Pai, não pelo meu mérito, mas pelo Teu amor, pelo que o Senhor fez para conosco, mostrando que, por amor a nós, o Senhor nos deu o seu Filho, para que nós, que estávamos mortos, pudéssemos agora ter vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Eu sou muito honrado de estar aqui podendo falar isso para vocês. Quero dizer que não existe diferença nenhuma entre mim e vocês, não existe nem algo que eu possa saber mais ou menos sobre esse assunto. Qualquer um pode ter acesso a isso, qualquer um pode ter acesso a esse conhecimento, qualquer pessoa que tenha sede. E é uma das coisas que eu tenho orado pela nossa igreja, pelas pessoas, né, que nós possamos ter mais sede de Deus, que nós possamos ter mais fome de Deus, que nós possamos ter mais fome pela leitura da palavra. Amém? Glória a Deus. Até então a próxima quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. Amo É isso aí, vocês. gente. Boa noite e boa semana para todo mundo. Amém. Glória a Deus.